Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 8, do versículo 14 ao versículo de número 21. Nesse texto, a Bíblia vai dizer que Jesus ele entra no barco com os discípulos logo após ele ter multiplicado pães lá em Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 10. Jesus então ele multiplica 7 pães e alimenta quase 4.000 pessoas. Do versículo 11 ao versículo de número 13, a Bíblia vai dizer que alguns fariseus procuraram Jesus com o intuito de encontrar alguma prova para acusar Jesus, então pediram um milagre. A Bíblia então diz que Jesus os deixa, né? Como diria na linguagem de hoje, Jesus deixou eles no vácuo. E aí Jesus então entra no barco, no versículo 14 ao versículo 21. E a Bíblia diz que os discípulos, eles esqueceram-se de levar pão, e eles tinham apenas um pão naquele barco. E aí Jesus então chama a atenção deles, dizendo que eles deveriam ter cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Então os discípulos eles começam a discorrer entre eles, dizendo, ele está falando isso porque nós não temos pão. Jesus então, na sua infinita sabedoria, percebendo, né, que eles estavam falando sobre, achando que Jesus tinha chamado a atenção deles porque eles não tinham pão, Jesus disse para eles, por acaso, quando eu multipliquei 5 pães e alimentei 5.000 pessoas, quantos pedaços, quantos cestos vocês recolheram com os pedaços que sobraram? Disseram 12. E quando eu multipliquei os 7 pães, quantos cestos vocês recolheram com os pedaços que sobraram? Eles disseram 7. Jesus disse, vocês têm olhos e não veem? Vocês têm ouvidos e não ouvem? E Jesus falou que eles eram pessoas de entendimento difícil, né? E Jesus disse, eu imagino que Jesus estivesse dizendo a eles ali, o problema não é o pão, o problema não é comida, o problema não é alimento. Porque se vocês têm um pão, eu multipliquei 5, depois multipliquei 7, será que eu não posso multiplicar 1 e matar a fome de vocês? O problema não é esse. O problema é que vocês devem ter cuidado com o fermento, né? O fermento dos fariseus. E o que eu acho interessante, irmãos, é que quem estava naquele barco era exatamente Judas, né? Porque estavam os 12, e certamente Judas estava lá, né? E Jesus falando, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E qual era o fermento? Era o ódio, era a raiva que eles tinham, né, de Jesus, a vontade que eles tinham de matar Jesus. E a gente vai ver, né, nos 4 evangelhos que Judas ele se deixou contaminar com o fermento dos fariseus quando ele trai o Senhor Jesus. Queridos, isso nos traz uma lição, isso nos traz algo tão tremendo, uma lição tão maravilhosa, que nós precisamos, primeiro, nos preocupar com o reino de Deus, nos preocupar com a salvação das nossas almas, nos preocupar com a nossa vida espiritual, ao invés de estarmos nos preocupando apenas, né, com coisas desse mundo, com as coisas da terra. É claro que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos precisar trabalhar para comer, nós vamos precisar executar alguns projetos, não é? Mas precisamos compreender que isso não é o principal, que o foco principal das nossas vidas deve ser ir morar na eternidade com Cristo. E para nós morarmos na eternidade com Cristo, nós precisamos ter cuidado com o fermento do mundo. E qual que é o fermento do mundo hoje, irmãos? Tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos afasta da eternidade com Cristo, né? Muitos podemos ter lutas para exatamente não conseguir, às vezes a gente não consegue perdoar alguém,
Esse é um fermento, né? De repente a gente tem dificuldade para perdoar alguém que nos machuca, alguém que nos faz mal, e nós precisamos ter cuidado com isso e precisamos vencer isso, né? Muitos têm problemas com relacionamentos e nós precisamos também ter cuidado com isso, né? E o que me chama a atenção é que mesmo tendo ali o aviso do Senhor Jesus, Judas, ele se contaminou com o fermento dos fariseus e traiu o mestre. Que nós possamos tirar isso como lição, que nós possamos olhar para este exemplo negativo de Judas e que possamos lutar para nós não cometermos erros semelhantes ao que Judas cometeu. Aí você pode dizer para mim, mas Judas traiu Jesus, como é que eu posso trair Jesus? Irmãos, quando alguém se afasta da presença do Senhor, quando alguém deixa o Senhor, quando alguém vira as costas para o Senhor, está exatamente traindo aquele que o amou, aquele que o chamou, aquele que deu a oportunidade de salvação eterna. Então, que nós possamos refletir sobre esta mensagem e que possamos pedir ao Senhor ajuda para que nós venhamos nos manter firmes na presença do Senhor e no foco principal da vida do cristão, que é ir morar com Cristo na eternidade. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento, Senhor, cada pessoa que está, meu Deus, assistindo este vídeo, cada pessoa, meu Pai, que ouviu esta mensagem, cada pessoa que ainda vai ouvir esta mensagem. Pai querido, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa derramar sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, e que possamos estar, Senhor, firmados em ti, Senhor, que possamos estar, meu Deus, perseverando, Senhor, nesta jornada rumo à eternidade. Pai querido, que possamos lutar e vencer o mundo e o pecado todos os dias, para que possamos um dia ouvir o Senhor nos dizer, vinde benditos do meu Pai. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.